Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem. Falo para o professor Jonathan Zeder e estamos na 7ª semana de leituras envolvendo a nossa Bíblia, não é? Então, louvamos a Deus por isso, né? Para quem ainda continua aqui, parabéns, você vai terminar hoje o livro de Êxodo e o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Isso é uma grande vitória para quem está lendo a Bíblia, tendo em vista que realmente é um livro maravilhoso, mas existem grandes dificuldades, principalmente na área de interpretação, que muitas pessoas têm e aí acabam por desistir. Mas se você chegou até aqui, é uma grande vitória, você deve sim comemorar isso de bênção, tá bom? Mas sempre como falo, vamos iniciar a nossa aula de hoje pedindo a Deus que nos ajude, que ilumine-nos, para que nós possamos ter uma aula abençoada, cheio da presença do Espírito Santo e compreensível, né, para as nossas dúvidas, principalmente para, no momento que a gente for tirar as dúvidas, que seja um momento agradável e principalmente bíblico. Ore comigo. Senhor, te agradecemos por mais uma semana de leituras bíblicas. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão ainda aqui, insistindo, Senhor, nesse projeto. Já estamos quase com 2 meses de leituras da Bíblia, finalizando os 4 livros, os 2 do Primeiro Testamento e os 2 do Segundo Testamento, da Antiga e Nova Aliança. Eu queria te pedir uma bênção especial sobre nós, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para a gente compreender um pouco mais da Tua Palavra. Peço humildemente, Senhor, nos ensina, nos ajuda, que possamos fazer tudo para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Prometo me esforçar para que esse seja o vídeo mais curto possível de explicação e respostas, para não ficar tão longo. Foi algo que a gente conversou durante a semana, né, para quem está nos grupos. Para quem está caindo aqui de paraquedas, eu vou deixar o link do grupo novamente aqui, para que você que queira possa participar. Ainda dá tempo. Só está atrasado 4 livros, né? Mas ainda dá tempo sim de ler a Bíblia toda esse ano. Vamos ao nosso material da aula de hoje, né? Como todos sabem, o nome do projeto é Lendo a Bíblia com os meus alunos. E eu me chamo Jonatas Eder, né? E essa semana nós não vamos ler, ou não vamos explicar, perdão, o material de Levítico. Vocês leram alguma coisa sobre Levítico, o início, e também de Lucas. Deixamos isso para fazer na semana 8, já que eram apenas 2 capítulos de Lucas e parece-me que 2 ou 3 de Levítico. Faremos isso na próxima apresentação. Então, Êxodo 29 ao 40, Marcos 12 ao 16. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like e principalmente um comentário sobre o vídeo de hoje. Como disse, me chamo Jonathan Zeder, possuímos licenciatura em História, Pedagogia, bacharelado em Teologia, além de uma diversidade de pós-graduações, além do nosso mestrado e doutorado em Teologia. Vamos para o Antigo Testamento. Nessa semana, vocês tiveram a oportunidade de finalizar Êxodo. Os capítulos que concluem, né, o livro do Êxodo vai mostrar para a gente um Deus que libertou o povo de Israel e que desejava ou deseja habitar no meio do seu povo, já que isso é contínuo, né? Mas naquele momento desejava habitar no meio do seu povo através do tabernáculo, te entregue a lei a eles. Mas aí a Bíblia vai nos mostrar um episódio terrível, que é o episódio do bezerro de ouro. E aí quase que o povo perece no meio do deserto, até que vai se levantar um homem para conversar com Deus sobre esse fato. E nós vamos ver uma das mais belas intercessões na Bíblia, né? Nas Santas Escrituras. E mesmo diante da idolatria, Deus vai se revelar de forma graciosa. Deus não vai permitir que os idólatras continuem sua trajetória, eles morrem no deserto, né?
E o livro termina com a glória do Senhor enchendo o tabernáculo. Então, nós temos pelo menos 5 grandes pontos para tratar hoje. Iniciando com a consagração e mediação sacerdotal. Isso vai estar nos capítulos 29 e 30. E nessa consagração, né, será estabelecido o que cada sacerdote vai fazer. Lembrando que nós temos o sacerdócio, né, e o líder dos sacerdotes, que é chamado de sumo sacerdote, que era o líder principal nesse período aqui, Arão. Tá? Eu sei que tem gente que acha que a escolha de Arão, infelizmente, né, tem gente que pensa muita bobagem. A escolha de Arão foi feita por Moisés. Não foi. Se você já leu o texto, você sabe que o próprio Deus escolhe Arão. Escolhe sua família para que deles venham os sacerdotes. Deus poderia ter escolhido os filhos de Moisés. Deus poderia ter escolhido, né? Deus não fez isso. Deus não fez isso. Deus escolheu o seu irmão Arão e escolheu os descendentes de Arão para serem a continuidade do serviço sacerdotal. Isso é interessante. Deus não dá esse serviço a Moisés e a seus filhos, né? Moisés, ele serve como um profeta, um legislador, mas não como sacerdote, embora exerça o papel sacerdotal. A gente vai ver hoje, Moisés, ele vai diante de Deus para interceder. Já que você está com papel e caneta, anote isso. O maior serviço de um sacerdote era a intercessão. Falar de Deus, né? Ou falar a Deus sobre o povo. Okay? E também falar de Deus ao povo. Né? Ele tanto levava a mensagem de Deus ao povo, como levava as orações do povo até Deus. E aí, no capítulo 29 e 30, você leu sobre a consagração e o trabalho dele, né, que era se tornar um mediador. E que essa mediação, ela sempre iria exigir a ideia do sangue, né, do sangue do animal a princípio. E é claro, isso já apontava para Cristo, né? Os animais que morrem são um tipo de Cristo, né? Que, claro, vai vir de uma forma plena, né? João capítulo 1, verso 29, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enquanto aqui os sacerdotes fazem um serviço que cobrem o pecado do povo, tá? Depois nós temos um detalhezinho, né? Deus está no culto. Através do óleo que ele unge as pessoas. Isso está ainda no capítulo 30, que é chamado de azeite da unção. E o incenso, que é o cheiro, né? O cheiro exclusivo de Deus. O azeite é um azeite exclusivo e o perfume era um perfume exclusivo. E aí alguém se pergunta, não é? Porque Deus diz o que quer, né? Diz as especiarias, diz o peso de cada especiaria, o que é que ele quer com aquelas especiarias. Ele explica. E ele diz que ninguém pode fazer igual, porque aquele é o cheiro que vai representar a sua presença dentro do tabernáculo. Deixa eu explicar algo bem interessante. O que é que Deus está fazendo aqui? Os sacrifícios de animais, eles representavam a morte do animal, né? Então, muitas vezes, o cheiro do sangue fazia com que o ambiente ficasse com cheiro de morte mesmo, tá? Mas dentro do tabernáculo, o cheiro não era de morte. O cheiro de morte ficava do lado de fora do tabernáculo, onde os pecados estavam sendo expiados. Mas dentro do tabernáculo, onde envolvia apenas a adoração a Deus, né? A mesa do pão das proposições, o candelabro, o próprio incensário, não só o que ficava na mão, mas o altar de incenso, fazia com que aquele ambiente sempre tivesse um cheiro distinto do ambiente externo. Então, a ideia de um incensário era tornar o ambiente o mais agradável possível, porque Deus
habitava ali. Ok? Esse detalhe é bem interessante mesmo. Né? Bem interessante mesmo. É claro que isso não é um curso de teologia, então a gente não pode se aprofundar muito. Mas foi sobre isso que vocês leram, né? Deus estabelece como deseja ser adorado. Ele diz o que pode ser oferecido a ele e o que não pode. Mas aí vem a triste notícia, né? O povo não está satisfeito em adorar a Deus e eles preparam uma imagem. E a imagem de um bezerro, né? Um boi novo, a ideia que ainda eles trazem do Egito, né? O bezerro representa força, poder. A ideia de chifre na Bíblia, vocês vão ver isso principalmente no livro dos Salmos. Né? Espero que Deus nos dê a oportunidade de continuar o projeto e falar sobre isso. Mas no livro dos Salmos, nós vamos ver por diversas vezes Deus, através das Escrituras, os salmistas falando sobre chifre e dizendo que a autoridade estava nos chifres, né? A ideia de poder. Então, sim, o bezerro ele representa tudo isso, mas ele não poderia representar Deus, porque o segundo mandamento já falava sobre isso, né? No capítulo 20 de Êxodo, Deus diz a princípio que o povo não deveria ter outros deuses além dele, né? A partir do verso de número 3, não terás outros deuses diante de mim. Aí o verso 4, que é o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, verso 5, porque eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. E aí a ideia é que não existe nada que se compare a Deus. Quando o povo diz que esse bezerro demonstrava, e ele era feito de ouro, demonstrava quem era Deus, isso mostra a fragilidade espiritual do povo. O povo ainda não sabe quem é Deus. Lembra? Deus está tirando eles do Egito e eles acham que Deus é um ser como esse animal que você está vendo. E eu coloquei aqui que a impaciência gera idolatria, por quê? Porque enquanto Deus está dando a Moisés as leis, Deus está dando o modelo do tabernáculo, Deus está dando a Moisés toda a estrutura do que vai servir para a sua adoração, o povo embaixo só 40 dias, né? Está impaciente. E aí vai romper a comunhão com Deus. E o pior de tudo, o próprio Arão é o que produz esse bezerro, né? Arão que fez o bezerro com os colares das mulheres. É Arão que produz tudo isso. E aí no capítulo 33 e 34 nós temos uma das mais belas passagens desse livro, né? Mais belo do que o Mar Vermelho, foi fichinha. Isso aqui sim é algo belíssimo, porque nós temos um homem se colocando no lugar dos outros e intercedendo para que Deus renove a sua aliança, já que o povo havia quebrado. E não havia condições do povo renovar a aliança por si mesmo. Deus tinha que tomar essa decisão se o povo continuaria sendo acompanhado por ele, se ele continuaria a cumprir a sua promessa ao povo, já que o povo quebrou a aliança. E na conversa que Moisés tem com Deus, isso é resolvido, né? Moisés vai interceder pelo povo. Deus ouve a sua oração. A princípio, Deus não quer ir, não é? Deus diz que vai enviar um anjo. Moisés diz que não segue com o anjo, já que Deus vai continuar com a sua aliança, que ele vá com o povo. Deus diz que vai enviar o anjo, e Moisés diz que não aceito o anjo, eu quero a sua presença. Ele chega a dizer que se sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E aqui você entende o que é realmente a ideia de um homem que se coloca no lugar de outros, né? Moisés coloca até a sua própria vida em jogo quando ele diz assim, se não for você conosco, então é melhor só me matar. A ideia, risca o meu nome do teu livro, não é o livro da vida, no sentido de o livro que Deus tem no céu, não. Aqui é o livro dos vivos.
Os judeus têm essa ideia, né? Quando Deus risca a vida de alguém, essa pessoa literalmente morre. Então ele diz: me mate se o senhor não for cumprir essa promessa. Ele fica tão nervoso, Moisés fica tão nervoso que Deus diz assim: a minha presença vai contigo para que você descanse. E eu acho essa parte uma das partes mais lindas, porque Deus está preocupado com o emocional de Moisés. Moisés pede para morrer, né? E eu acho que ele realmente começou a passar mal. Ele perdeu a paz interior, e diante de Deus a gente não pode perder a paz, né? E Deus concede a Moisés o seu pedido, e ele começa a fazer mais pedidos, né? Moisés pede até para ver o próprio Deus. Eu acho isso muito lindo. E a gente termina, deixa eu colocar aqui o tema, com a glória de Deus habitando agora no meio do povo, né? Deus literalmente vai fazer uma casinha, que a gente vai chamar de tabernáculo, é isso que vocês estão vendo. E no final do livro, a glória de Deus desce, né, a Kavod. Não é a Shekinah não, tá? É a Kavod. Existe uma diferença muito grande entre Kavod e Shekinah. A glória é a Kavod. A Shekinah, na realidade, ou Shekhinah, a palavra hebraica correta seria Shekhinah, é a ideia de Deus é meu vizinho, né? Avizinhar-se. Então, quando a glória de Deus estava ali, ela era vizinha do povo, mas a glória não se chama Shekhinah, se chama Kavod. Então, no final, a Kavod de Deus, a glória, a nuvem, desce no lugar santo, e isso demonstra que Deus permanece no meio do povo. E aí nós temos as perguntas que vocês enviaram, né? Foram muitas essa semana. Em Êxodo 28, 33 e 39, 25, vemos a descrição dos sinos e das romãs nas vestes do sumo sacerdote, mas não há menção a uma corda presa ao manto ou ao pé. A ideia de que haveria uma corda para puxá-lo caso morresse do Santo dos Santos tem fundamento em fontes judaicas antigas ou trata-se apenas de uma tradição posterior, popularizada em pregações? Poderia esclarecer a origem histórica dessa interpretação? Essa pergunta eu amei. Por quê? Muitas vezes, né, a gente pega algo e acaba popularizando, como foi na pergunta, né? Então, vamos lá. Existe o corda? Não. Se você procurar em fontes confiáveis, né, judaicas, como Flávio Josefo, Maimônides, que foi um comentarista, você não vai ver isso. Aonde é que aparece essas cordinhas? Aparece com os rabinos posteriores a esses dois grandes homens. Além de não estar na Bíblia, nós não temos uma base histórica para falar sobre isso. E eu preciso dizer algo a você, né? Essa ideia de que alguém morreria no Santo dos Santos, ela é maluquice. Era impossível alguém morrer no Santo dos Santos. Era impossível, meus jantes. Mas agora Deus não descer lá? É impossível. Por quê? A pessoa já morreria no lugar santo. Se alguém entrasse no tabernáculo do Senhor, na parte santa, de forma indigna, ele morreria ali. Foi o que aconteceu com dois filhos de Arão, né? Os dois filhos de Arão, nós vamos ver isso em Levítico, não vou adiantar, mas eles vão oferecer fogo estranho. E eles morrem no lugar santo. Então a ideia de uma corda para não entrar no lugar santíssimo, isso aí alguém criou, e pior, a gente não sabe quando essa tradição ela realmente começa. Alguns dizem que foi no período medieval. Pelas minhas pesquisas aqui, foi no período medieval, mas não cravam. Mas, infelizmente, se popularizou nas pregações e ainda tem muita gente ensinando sobre uma cordinha. Não existe cordinha. Não existia, na realidade, né? Não existia. Se o sacerdote morresse, morreria no lugar santo, qualquer um poderia tirá-lo, tá? Isso ficar mais claro no Levítico, mas a pergunta foi fantástica.
Então não tem corda, biblicamente, nem nas grandes fontes históricas como Flávio José e o Maimônides. Tá bom? São as duas maiores autoridades para falar de judaísmo histórico. Estamos falando de judaísmo histórico aqui, tá, pessoal? Judaísmo histórico. Vamos à segunda pergunta. Por que o povo que saiu do Egito murmurava contra Deus por causa da comida? Deus tirou do Egito, a responsabilidade não estava com ele. Eles não precisavam confiar em Deus. Nos dias de hoje, o povo não está confiando em Deus? São várias perguntas aqui, né? Por que o povo murmurava? Por conta da dependência de Deus. Ter comida, ter água, não é? Era algo que realmente eles tinham. Mas, às vezes, não tinham na hora que queriam. Então, quando eles chegaram, por exemplo, em Mara e viram, né, que tudo estava lá, o rio, a água não era boa, começaram a reclamar, mesmo sabendo que Deus poderia fazer algo. Tá? Aí é feito um milagre, eles bebem da água, Moisés bate na rocha, a rocha manda água, Deus manda cordonizes. Isso é muito parecido com a gente, tá? A ideia de confiar em Deus, eu preguei essa semana foi a semana do simpósio, e foi sobre Elias aqui em Pernambuco, e a gente falou sobre essa confiança que Elias tinha, que todo dia viria pão e carne. Essa confiança que fez com que a viúva, né, que cuidou de Elias, sabia que toda vez que ela tirasse o azeite e tirasse a farinha, Deus iria repor. Deus não encheu a vasilha dela. Isso não é viver por dependência, tá? Então, acho que também é um pecado que nós cometemos sempre. O pecado de não confiar em Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Ele comeu alguma erva nesse período, ou frutas? Não, não, ele não comeu nada, tá? Durante os 40 dias, Moisés não comeu e nem bebeu, como diz o versículo 28. Não comeu e nem bebeu, tá? E aí vem a pergunta, como é que ele conseguiu isso? Tenho duas respostas. A primeira, ele estava com Deus. Jesus disse, quando também foi tentado por Satanás, Jesus passou também 40 dias e 40 noites sem comer, e aí Satanás oferece para que Jesus transforme pedra em pão. E ele diz assim, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A ideia de que a presença de Deus satisfaz a nossa natureza, no sentido até de manter-nos vivos, né? É a mesma trajetória de Elias, com 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Deus o alimenta e ele consegue chegar em 40 dias e 40 noites lá. E é o mesmo período de Jesus. Então, é claro que isso é algo sobre-humano. E só aconteceu porque Moisés estava diante de Deus. Tá bom? E tem um outro detalhe que isso aí é algo meu. Eu acredito. Tá? Acho que o tempo na presença de Deus passa diferente do que num momento corriqueiro. Eu falo isso porque na minha juventude eu já tive a oportunidade de passar a manhã inteira e a tarde inteira em jejum, num ciclo de oração, por exemplo. Você ir de manhã, ficar para a tarde até o final e você conseguir manter um jejum nesse período aí e às vezes a oração ser tão intensa, né, que você não vê o tempo passar. Eu já vivi isso, né? Principalmente na adolescência e juventude, no momento de escassez. Então, acho que o tempo na presença de Deus passa diferente, quando Deus está presente realmente, né? Eu acredito piamente no que a Escritura diz. Ele não comeu e nem bebeu, ok? Nem comeu frutas, não comeu nada. Os sacrifícios cerimoniais eram literais, sim, do jeitinho que está lá no capítulo 29. Eu sei que para nós hoje isso é algo assim pesado, né? Ver aquele monte de animal morrer, como morriam, mas era daquele jeitinho lá. Quando Arão fez o bezerro de ouro com o povo, ele foi perdoado? Sim, porque lembra que quando Moisés desce, Moisés pergunta quem é que vai ficar diante de Deus? E aí os levitas, eles são o primeiro grupo a ficar próximo a Moisés, tá?
Em Êxodo 32, verso 28, ele está diante de Deus, né? Ele fica junto do povo de Deus. E aí é por isso que ele continua como sacerdote. Isso mostra que líderes também erram, tá? Líderes também falham. Mas quando há o arrependimento, Deus perdoa. Líderes não são perfeitos, né? Um dia eu preguei sobre esse assunto, né? A imperfeição de Arão demonstra que líderes são imperfeitos e sim, Deus os perdoa. Deus os perdoa. Ok? Vamos para a próxima. Êxodo 32, 25, Arão está despido, foi um ato de arrependimento. Vamos ler o texto. 32 e 25. 32 e 25. Lembrando, é o contexto do retorno de Moisés. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. A pergunta precisa ser melhor refeita. Não é Arão que está despido, não, tá? Quem está despido é o povo. E o povo está desnudo, né? A ideia da realidade aqui é a ideia de desenfreado. Deixa eu usar um termo mais conhecido. O povo estava. Deixa eu pegar uma versão mais moderna. Êxodo 32 e 29 na NVT. 32 e 25. 29 é quando ele manda os levitas. Veja o que a NVT diz desse texto. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Então, a ideia do texto original não é falar sobre Arão estar despido, mas Arão permitiu que o povo ficasse despido. E isso fazia com que Deus fosse desonrado. Então, a própria leitura do texto demonstra que não é Arão que está despido, tá? Mas o povo que está. Foi Arão que permitiu. E a ideia de despido ali é desordem, bacanal, tá? Um culto onde a imoralidade sexual ela era permitida. É sobre isso que o texto está falando. Vamos para a próxima. Por isso que é bom, quando você não entender um versículo, dentro da sua leitura, como essa da Almeida Corrigida, você procurar uma outra versão, tá? Às vezes a outra versão já resolve. 32, 26, Levi é o mesmo de Levítico, o próximo livro que vamos estudar, versículo 33. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Os filhos de Levi é a tribo dos levitas, de onde Moisés e Arão fazem parte, tá? Então o Levi aqui é o filho de Jacó, sim, tá? É o filho de Jacó. Mas agora aqui é a sua descendência, e não ele, não ele. Ele morreu faz mais ou menos 500 anos. 430 anos, para ser mais exatos. A intenção de Moisés pelo povo é linda, é Êxodo 32. O livro que ele menciona é o livro da vida. Aquilo que eu comentei, né? É o livro da vida. O livro da vida, como a gente entende hoje, não. Mas a ideia de que me mate. Se for para o senhor não ir, me mate. É o que ele está dizendo. Êxodo 33, versos 4 e 5, fala sobre os atavios ou enfeites. É sobre a vaidade do povo. Êxodo 33, versos 4 e 5. É bom a gente ler também, né? Versos 4 e 5. Eu vi no povo a chamada notícia entristeceu-se, nenhum deles expôs-se sobre si seus atavios. Porque o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, que é um povo obstinado, se em um momento eu subir no meio de ti, os consumirei. A ideia aqui é de tristeza mesmo, tá? Só respondendo à questão anterior, essa ideia de livro da vida, ela é posterior. Apocalipse 20, verso 12, também tem uma citação no Salmo
69. Mas aqui é a ideia de vida, né? Tira a minha vida. Sobre a questão de vaidade, não é uma questão estética aqui, não. Tá? O povo aprendeu a se enfeitar no Egito. E eles retiravam esses objetos quando estavam de luto. Então, a ideia aqui representa uma humilhação do povo. Não se adornar, não estar feliz com o que está acontecendo, está em tristeza, em humilhação, em luto espiritual. Não tem nada a ver com vaidade, né? Tá? Não tem nada a ver com vaidade, não. Vamos em frente. Até porque esse conceito de vaidade é algo novo. Em Êxodo, tudo que Moisés fazia era o próprio Deus falando com ele, mas não aparece o manifesto do Espírito Santo. Como se explica? Lembrando, a revelação ela é progressiva. Ou seja, o que Deus está fazendo, falando, né? O que Deus está, vamos dizer assim, manifestando, ainda é um conhecimento que o povo de Deus está tendo inicial sobre Deus. Então, é claro que o que Deus está fazendo com o povo ainda não é tudo que Deus é, nem tudo que Deus vai fazer. Mas o povo está aprendendo a andar com Deus. Êxodo tem essa ideia. Tá? E sobre o Espírito Santo aparece sim no livro do Êxodo. Por exemplo, capítulo 31 e o versículo de número 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, né? Quando é falado de Bezalel e Aholiabe. Então, esses homens foram cheios do Espírito Santo para fazer os utensílios do tabernáculo. Então, é claro, ainda não é a pneumatologia como nós a conhecemos. E para isso, eu indico que você tenha o livro do meu amigo evangelista Alessandro Barreto, né? O livro Protopentecostes, da editora Bereia. É um livro que vai trabalhar a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E ele comenta esse capítulo aqui, onde Deus enche a Oliabe, né, um nome difícil, e Bezalel, para que eles possam fazer a obra de Deus. Então, não é verdade que o Espírito Santo não aparece em Êxodo. Aparece sim. Não aparece nas conversas com Moisés e Deus, porque o próprio Deus está falando. Então, não é através do Espírito Santo que Moisés ouve Deus. Ele tem uma visão privilegiada, tá? Ele tem uma visão privilegiada. Isso vai ficar mais interessante quando a gente for lá para Números. Em Números a gente vê isso melhor. Vamos ver se ainda tem pergunta. Ainda tem pergunta. Por que repetições de construção das cortinas e do altar a partir do capítulo 36? Isso não já havia sido no capítulo 25 e diante? Né? Vejam só. Deus falou, o povo quebrou a lei. Tá? E aí Deus precisa falar novamente. E um outro detalhe, isso é totalmente normal. A ideia de repetição na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, ela é corriqueira. Deus vai falar a mesma coisa aqui lá em Deuteronômio. Às vezes vai repetir tudo de novo, do jeitinho que está aqui. A ideia de repetição é como um pai insistindo com os filhos. Acho que você já foi criança ou tem criança em casa e deve saber que pessoas só aprendem assim, né? Nas repetições. Curso técnico, por exemplo. Você aprende fazendo, repetindo a mesma função. Né? Como é que eu sei o que eu estou falando aqui, além de ter voltado a estudar o assunto? É porque eu ensino Antigo Testamento há mais de 11 anos. Então, a repetição me faz entender que a revelação de Deus ela é progressiva. Tá? Então, não é uma repetição por repetir. Na realidade, o que Deus está fazendo aqui é ensinando ao povo. Deus manda guardar o sábado, mas depois não vemos mais falar sobre a guarda do sábado. Como explicar isso? Essa pergunta ela é um pouco complexa para responder em um momento como esse,
Porque demandaria todo um debate da construção do que é o sábado para Deus e do que se tornou o sábado para os judeus nos dias de Jesus. Mas a ideia do sábado é a ideia de descanso. E com a presença de Cristo, você vai entender isso melhor lendo Hebreus, por volta ali do capítulo 4. Você vai ver que as instituições judaicas, elas eram apenas um tipo daquilo que Jesus seria a figura principal. Então, se você fala que nós não guardamos o sábado, é verdade, nós não guardamos, mas nós guardamos agora a semana toda. Romanos capítulo 12 diz que nós somos agora templo e morada do Espírito Santo e somos agora sacrifício vivo, santo, agradável a Deus todos os dias. Então, não é mais só no sábado que a gente é de Deus. Porque o homem poderia trabalhar os outros dias e o sábado era para o Senhor. Hoje nós somos do Senhor todos os dias, porque Cristo é o nosso descanso. Por que você não guarda o sábado? Porque é uma lei cerimonial que foi ultrapassada com o sacrifício perfeito de Cristo. Logo, não precisa mais ser repetido. Como a gente também não faz sacrifício de animais. Por quê? Porque o sangue de Jesus já resolveu essa questão. Então, Cristo é o nosso descanso. A resposta é essa. Tá bom? Eu acho que acabou as perguntas para a gente ir para o Novo Testamento. Vamos tentar, nessa parte aqui, ser bem mais rápido. Ok? Novo Testamento. Marcos 12 a 16. Temos o final do Evangelho. E, como sempre, Jesus vai confrontar os religiosos, igual Mateus. Vai ensinar sobre o maior mandamento, né? Que é amar a Deus e o próximo. Vai anunciar o juízo, vai ser traído, julgado e crucificado. Marcos vai apresentar aqui Jesus como o Filho de Deus sofredor. E essa morte, ela é substitutiva. A palavra é essa mesmo, tá? Substitutiva. E a inauguração com a ressurreição de Jesus mostra uma vitória definitiva sobre a morte. E o Evangelho termina convidando todos a darem seguimento ao que Jesus fez. E aí o problema começa em Marcos 12, de 1 ao 40, quando Jesus enfrenta os fariseus e os líderes religiosos, né? Jesus vai contar uma série de parábolas que vai deixá-los chocados, inclusive a parábola dos lavadores maus, né? Eles não vão gostar muito de ouvir isso, não. Depois, Jesus vai falar sobre o princípio das dores, que seria como os judeus vão sofrer, no quesito escatológico, por terem abandonado o convite de Deus de entrarem no reino, né? E aqui nós temos um resumo de Mateus 24. Marcos 13 é um resumo de Mateus 24 e também de Lucas 21. Depois nós temos a morte de Jesus, né? Ele vai para o Getsemane, tem o pacto da traição, tem a Páscoa, que eu já comentei, Mateus, eu não vou comentar novamente. Tem a mesma cena lá de Pedro sendo avisado. Jesus vai ser preso, condenado pelo Sinédrio, Pedro vai negar e Jesus será crucificado. Após a crucificação, Jesus é sepultado, não é? Mas no capítulo 16, o texto sagrado diz que, sim, um outro detalhe, né? No capítulo 15, verso 38, nós temos a questão do véu sendo rasgado de alto a baixo, né? O véu que guardava o lugar santo do Santíssimo, ele é rasgado e isso simboliza que agora o acesso ao Pai não será mais por intermédio de homens, será feito diretamente por Jesus. Essa é a maior vitória que nós temos. Nós não precisamos que alguém interceda por nós. Nós já temos um intercessor, que é o próprio Filho de Deus, né? E aí nós temos o túmulo vazio. Jesus vai aparecer aos discípulos e vai comissioná-los a seguir a sua missão, que é levar o evangelho a toda criatura, não é? Marcos 16 e 15 é o textual de todo missionário, ir por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Vamos às perguntas. Quando Jesus fala que em Marcos 9:1, de que alguns que estavam com ele não provariam a morte, sei que vissem o reino de Deus chegar com poder. Quem são esses? Essa pergunta ela é bem interessante, né? A segunda parte da pergunta
E essa chegada do reino de Deus é a segunda vinda de Jesus ou arrebatamento? Vamos lá. A gente precisa entender alguns fatos, tá? Quem aqui não provaria a morte? Bem, que eles veriam o reino de Deus chegando, possivelmente, refira-se ao que vai acontecer no próprio capítulo, que é a ideia da transfiguração. Ou seja, vão ver o Cristo ressurreto, vão estar no dia de Pentecostes e vão ver o reino de Deus se manifestando entre os homens de forma absurda. Isso aconteceu com a maioria dos discípulos, principalmente com João. Então não se trata da segunda vinda nem do arrebatamento, tá? Se trata de ver a manifestação daquilo que Jesus disse que aconteceria, que o evangelho se expandiria pelo mundo, né? Entre todos eles, o que mais viu foi João. Ele teve a oportunidade de ver isso, tá certo? Então não está tratando aqui de segunda vinda nem de arrebatamento, até porque se isso tivesse acontecido, algum deles teria que estar vivo hoje. Os escolhidos em Marcos 13, tem alguma coisa a ver com o calvinismo? Não, não tem a ver com o calvinismo. Até porque eleitos é um termo na Bíblia que fala sobre aqueles que já pertencem a Deus. Então, toda vez que você ouvir falar de eleitos na Bíblia, são aqueles que pertencem a Deus. São aqueles que permanecem fiéis, são os que se preservaram, né? 13 e 20, vamos ler exatamente o que diz o texto. Lembrando que estamos num sermão profético que fala sobre o sofrimento que os judeus vão ter devido à sua ignorância em relação a Cristo. Sereis aborrecidos por todos por amarem, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. É isso que diz. 13 e 13. Agora vamos ao 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos ou escolhidos, abreviou aqueles dias, né? Na versão de Mateus, ele diz que nem os escolhidos suportariam essa visão, ou seja, os fiéis. Nem mesmo os fiéis suportariam a tribulação se ela não tivesse um tempo limitado. A tribulação ela tem um tempo limitado, né? De 7 anos, segundo a teologia pentecostal, tá? Então, para a gente, esse período não tem nada a ver com o calvinismo. Em Marcos 13, 14, sobre a grande tribulação, como podemos falar dessa passagem profética? Sim. E tudo aqui se refere aos judeus. Nada se refere à igreja. Em Marcos 14, 51, a Bíblia menciona que um jovem seguia envolto em um lençol sobre o seu corpo nu. Quem era esse jovem? Porque ele só é mencionado após a prisão de Jesus. E não é só isso, não. Ele só é mencionado aqui, tá? A literatura do Novo Testamento diz que esse jovem aqui é João Marcos, o autor do Evangelho. Essa história só é contada aqui. Em João, em Lucas e em Mateus ele não aparece. E essa história de que um jovem nu correu e tal, ela é bem interessante. Porque é como se fosse o seguinte, é uma marca de quem está escrevendo. O Evangelho de Marcos está sendo escrito por Marcos, mas está sendo ditado por Pedro. Tá? Pedro prega em Roma e Marcos está anotando as pregações de Pedro. E quando ele vai falar sobre o dia que Jesus foi traído, ele estava presente. Ele era um jovenzinho ainda, não é? E a palavra jovem aqui pode colocar aí menor de idade, não é? Nos nossos dias, ele seria um adolescente. E quando Jesus foi preso, era madrugada. Então, o lençol explica. Ele levantou da cama. Lembra que Jesus está na casa dele, em cima da casa dele, né? Jesus estava em cima da casa dele. Então, o primeiro lugar que Judas foi para prender Jesus foi na casa dele. E lá ele descobriu que Jesus tinha ido para o Getsemane. Então, talvez o jovenzinho tenha ido correndo para avisar Jesus.
E aí um dos soldados viu, pegou ele pelo lençol, ele soltou o lençol e correu nu. A ideia de nudez aqui não pode ser entendida como nudez no nosso tempo, né? Sem roupa. Mas a nudez é a exposição das partes íntimas. Então ele possivelmente estava apenas com algum tipo de roupa que cobria suas genitálias, vamos dizer assim. Então, não seria uma zorba dos nossos dias, mas algum tipo de pano que cobria suas partes íntimas, mas aquilo já era considerado nudez, tá? Então, o jovem estava dormindo, foi acordado com Judas e a tropa para prender Jesus e acabou fugindo nu porque tomaram o lençol dele. Isso deixa uma marca registrada. Então, a maioria acredita que é o próprio Marcos, esse jovem. Eu já vi alguns pregadores pregando sobre ele e falando do risco de seguir Jesus com lençol. Faça isso não, tá? Você está falando besteira. Tem nada a ver com isso. No contexto do judaísmo, não seriam insultos os romanos escolher o sacerdote? O judaísmo nos dias de Jesus estava corrompido. O sumo sacerdote, ele era uma figura mais política do que religiosa. Então, esqueça essa ideia de insulto. Tudo ali é barganha, é dinheiro. O templo nos tempos de Jesus ainda representava adoração ao Deus de Israel, representava só, né? Só representava, porque eles não levavam Deus a sério, ao ponto de fazerem da casa de Deus comércio. Então, sim, até hoje os judeus ainda creem que o templo é um lugar onde Deus se manifesta, né? Eles estão com tudo pronto para construir novamente o templo, só não tem o terreno, porque a metade do terreno está ocupada por uma mesquita. Em Marcos 16, 17 e 18, sobre os sinais aos que creem em nome de Jesus e porão a mão sobre os enfermos, os curarão. A pessoa é impulsionada pelo Espírito Santo de fazer isso? Fale um pouco sobre esse assunto. Não é que a pessoa é impulsionada, tá? Deixa eu terminar aqui, essa é a última pergunta. Não é que a pessoa é impulsionada a fazer isso. Ela foi comissionada a fazer. Então, por exemplo, se uma pessoa enferma está diante de você, você pode orar no nome de Jesus para aquela pessoa ficar boa. Se você estiver diante de um endemoniado, você pode clamar pelo nome de Jesus, pelo nome, não é o sangue de Jesus não, tá? Pelo nome de Jesus para que ele expulse aquele demônio. Foi dada autoridade à igreja a fazer isso. Certo? Irmão Jonas, é toda pessoa que tem esse poder? Sim, foi dada à igreja, através de Cristo. Mas nem todo mundo crê. Esse é o problema. Então, o problema não está em Cristo, está na gente. Tem pessoas que não creem mais que Jesus cura, tem pessoas que não creem mais que Jesus expulsa demônios, e aí perde a chance de ser usada por Deus. Tá bom? Mas use a autoridade no nome de Jesus, você vai ver. Claro, você tem que crer, né? E é interessante, a pessoa que está recebendo a oração, ela nem precisa crer, você precisa crer. Você tem como provar isso? Claro que tem. O texto mais claro é Atos 3, quando Jesus diz perdão, João e Pedro estão indo orar, e aí Pedro diz assim, levante-se, e o homem não se levanta, Pedro pega ele pela mão e coloca ele em pé. Então a fé daqueles 4 homens que levaram o rapaz até Jesus, que era aleijado, Jesus viu a fé deles e não do rapaz. Então a fé tem que ser de quem ora, tá bom? Vamos agradecer a Deus por mais uma semana de leitura. Querido Deus, te louvamos por mais uma semana de leitura. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de continuar esse projeto. Me dê força, me dê saúde para que eu possa continuar fazendo isso. Abençoa também a Danilo, que tem me ajudado muito. Continua com a tua mão estendida sobre todos aqueles que estão por aqui. Que a tua boa mão esteja estendida sobre as nossas vidas. Nos dá ânimo, Senhor, para prosseguir. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer a todos que estão participando do curso de Teologia Sistemática. Vieram mais ou menos 30 irmãos que estão participando da leitura, vieram estudar conosco teologia. Isso já é um grande avanço, tá? Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.